gente, tudo bem? Eu quis trazer esse vídeo aqui para ajudar pessoas que, assim como eu, estão aí em busca de evoluir em todas as áreas da vida, evoluir como ser humano. E são coisas que eu gostaria de ter aprendido mais cedo, que eu gostaria que tivessem me ensinado mais cedo, para facilitar a minha vida, porque hoje em dia eu vejo que estar aprendendo sobre as coisas que eu vou falar aqui e ter aprendido me ajudou muito nessa minha trajetória e tem facilitado muito a minha jornada. Bom, a primeira delas é como me comunicar de forma assertiva. Eu queria ter aprendido isso quando eu era mais nova. Quando eu falo mais nova, eu falo até de quando eu era criança mesmo. Porque a comunicação é a base de tudo, né? E assim, eu sempre tive uma comunicação muito agressiva e isso interferiu em muitas áreas da minha vida. Em tudo, tanto em amizade quanto em relacionamento, quanto na parte da família também, comunicação entre a família. E eu vejo que fez muita diferença melhorar isso, está melhorando e buscando melhorar isso agora. Sem dúvida alguma, é o primeiro da lista, porque foi um dos primeiros que eu quis mudar, né? A segunda coisa é praticar a solitude e aprender a ser feliz sozinha, antes de mais nada na sua vida. É de extrema importância que você saiba ser um ser humano sozinho. Enfim, por que eu falo isso? Quando a gente consegue ficar sozinho, ser feliz sozinha, e quando a gente aprende a gostar da nossa própria companhia, de fazer as coisas sem depender de outras pessoas estar junto, cara, você consegue melhorar em todas as áreas da vida, porque melhora relacionamento amoroso, relacionamento de amizade, principalmente o amoroso, né, gente, porque a gente não escolhe onde a gente nasce, mas a gente escolhe o parceiro que a gente vai ter na vida, né? Acho que a única coisa que a gente escolhe é isso. E é uma escolha muito importante de ser feita. E aprender sozinho vai ajudar muito nisso. Eu ainda estou nesse processo, né? Porque não é uma coisa simples. E eu queria ter aprendido isso mais nova. Ter aprendido a ser sozinha, a gostar da minha companhia, gostar de estar comigo, com os meus pensamentos. Isso facilita muito a vida. Terceira coisa que eu gostaria de ter aprendido: não ter vícios. E quando eu falo em vícios, eu estou falando de todos os tipos de vícios, mas principalmente de álcool, drogas, sei lá, cigarro. Eu não fumo, mas eu tinha vício em bebida, porque eu queria sair todo final de semana, eu queria, principalmente quando eu era solteira, antes de ter filho, queria estar em todos os rolês, queria ser amiga de todos, queria, sabe? Tinha muito vício em festa, em bebedeira, essas coisas. E assim, isso atrasou muito o meu processo de evolução, de autoconhecimento, porque não tem como. Não tem como você sentar com alguém que está nesse processo e ela te falar que abandonar os vícios não tem necessidade. Não tem como. Atrapalha muito. Pelo menos me atrapalhou muito. Faz muita diferença. Os vícios que eu falo também, vou incluir aqui os vícios em rede social. E aí eu falo mais de TikTok, Reels do Instagram, Shorts do YouTube, vídeo rápido, vício em vídeo rápido, vício em dopamina barata, sabe? E isso não é pra cagar regra pra ninguém, mas eu queria ter aprendido mais cedo a não ter vícios, né? Principalmente nessas coisas, porque atrasa muito a nossa vida e
atrasa muito o nosso aprendizado, porque enquanto você está nesses momentos de bebedeira, de festa, de rolê, de querer curtição, de ai meu Deus, a vida é uma só, e ninguém sabe se vai estar vivo amanhã, vamos aproveitar e vamos viver. Foi nesse pensamento aí que eu atrasei muitas coisas que eu já poderia ter colocado em prática, mas tudo bem também, né? Cada um tem seu processo, a gente também tem que se apegar muito a isso, mas é uma coisa que me atrapalhou muito. Quarta coisa, não me vitimizar. Ai, gente, olha, eu fiz muito isso. Muito, muito mesmo. Às vezes ainda me pego fazendo isso. Tento ao máximo controlar isso, porque não dá. Não dá pra ficar se fazendo de pobre coitada, não dá pra achar que o mundo é cruel, que ai, nossa, as coisas acontecem comigo, ah, por que minha vida é tão difícil, por que as pessoas são tão ruins comigo, e pipi, popopô. Por favor, né? Vamos tomar as rédeas da própria vida, né? Vamos nos tornar protagonistas da nossa própria vida, porque a gente é, e entender que a gente não pode controlar, né, certas coisas que nos acontecem, mas a gente pode controlar a forma que lidamos com ela. E se vitimizar não é uma forma que vai te agregar em nada. Muito pelo contrário, você vai só reforçar ainda mais aquilo que você viveu, aquela situação que você passou. A vida é injusta, né? E é isso. Aceitar isso, acho que já é um grande passo. Aceitar que a vida das pessoas é difícil. Aceitar que não é o mundo que está contra mim, entendeu? E outra, a gente às vezes se vitimiza com umas coisas assim que a gente tem o total controle de não nos deixar afetar. Entende? Não pegue esse papel de vítima pra você. De coitadinha. De ai meu Deus, pobre coitada. Que infância difícil que ela teve. Que passado difícil que ela teve. Eu sei, foi uma merda ter passado por certas coisas, sim, mas e aí, o que tu vai fazer com isso? Né? Porque não tem como mudar isso daí. Não tem como mudar como foi a sua infância, como foi a sua realidade. Não tem muito o que fazer. Outra coisa, né, que aí a gente vai pro quinto pilar. E pra mim, tanto quanto os outros pilares, esse também é um pilar importantíssimo que eu queria ter aprendido. A ter inteligência emocional. Porque as emoções, elas podem tanto atrapalhar quanto ajudar, dependendo da forma que ela é utilizada. E ter inteligência emocional vai ajudar a gente em todas as áreas da vida. Todas as áreas. Sem dúvida. Primeiro porque para você ter inteligência emocional, você tem que conhecer as emoções e as suas emoções, né? Tem que conhecer os gatilhos, os padrões repetitivos, tem que fazer um autoconhecimento, uma autoanálise muito profunda, você tem que ter autoaceitação, entende? Autorresponsabilidade. Tudo isso vai influenciar na forma que a gente lida com as pessoas, na forma que a gente lida com a gente, e isso vai mudar todo o rumo da tua vida, tá? Então é algo que eu gostaria de ter escutado também, teria feito muita diferença, mas tem feito agora, é o que importa, né? E por último, mas não menos importante, deixei pro final o que pra mim, sem dúvida, um pilar que, olha, me sustentou até aqui, e é um pilar que faz muita diferença no meu dia a dia, principalmente agora. Eu queria que tivesse sido reforçado ainda mais quando eu era mais jovem. Não que eu ainda não seja mais, quando eu era mais nova, ali, pré-adolescência, adolescência, e aos meus 18 também, principalmente, que é colocar Deus como centro da minha vida, aceitar
Jesus é meu único Salvador, meu único amparo. E trabalhar isso em mim. A espiritualidade foi algo que foi e é algo que tem transformado a minha vida. Porque não tem como eu falar de todas as coisas que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu passei, sem colocar Deus nisso, sem colocar Ele como a base de tudo, que me sustentou até aqui e tem me sustentado. Porque, sem dúvida, Ele que me dá forças para fazer tudo na minha vida, é o que me dá vontade de viver, e é o que me conforta nos dias que eu não estou bem, é o que me guia, né? E foi o que me ajudou a aprender e a melhorar todos esses pilares que eu toquei aqui. E não foi só isso que eu gostaria de ter aprendido, mas esses são os principais, que para mim já fazem muita diferença na nossa vida. E assim, depois que eu passei a me aprofundar mais na palavra de Deus, a conhecer mais a história, né, as práticas que eram feitas antigamente, as histórias aí milenares que a gente tem, que passa ano, vem ano, e sem dúvida alguma são práticas que mudam a vida de qualquer ser humano, em qualquer época, em qualquer idade. Eu venho praticando muitas coisas nesses últimos tempos que eu venho aprendendo, e eu só tenho a dizer que é sensacional ver as transformações que Deus pode fazer na nossa vida em tão pouco tempo. Ver o quanto a gente é amado, a gente é aceito, mesmo sendo todo errado, mesmo agindo de forma incoerente, mesmo sendo pessoas ruins em alguns aspectos, né? Deus, Ele nos ama e Ele nos guia, Ele nos sustenta, e sem dúvidas é algo que eu pretendo manter na minha vida sempre. É a palavra de Deus, é a minha fé, e eu espero que esse vídeo possa ajudar você que está aí a melhorar a vida, a facilitar a sua vida em alguns aspectos, né? Porque não são processos fáceis de se passar, não são pilares tão fáceis de se aprender, leva tempo mesmo. A gente falha muitas vezes e tudo bem, faz parte do processo, o importante é ter constância. Mas sem dúvida é uma coisa que, quando a gente aprende mais cedo, facilita muito até a forma que a gente vê a vida, sabe? A gente acaba ficando muito mais grato em estar vivo. E, bom, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo, que isso de alguma maneira agregue a vida de vocês, né? Que facilite a jornada de vocês aqui na Terra. E um beijinho.